de novembro de 2016. Brasil enfrenta o Peru fora de casa para manter 100% com Tite e voltar ao topo do ranking da FIFA. Em situação delicadíssima, a Argentina de Balsa e Messi tem confronto vital com a Colômbia. De maneira informal, a diretoria do São Paulo anuncia que Ricardo Gomes será o técnico para 2017. Palmeiras faz último treino antes de viagem para enfrentar o Galo. E torcida promete festa no aeroporto. E ainda, ansiedade é adversária do Verdão na reta final do campeonato. E as notícias de Corinthians e Santos. Olá, boa noite! O Gazeta Esportiva começa falando da seleção brasileira que entra em campo na madrugada desta quarta-feira, mais precisamente 00h15, para enfrentar o Peru no Estádio Nacional em Lima. Na 8ª colocação, com 14 pontos, os peruanos vêm de uma importante vitória por 4-1 diante do Paraguai em Assunção. Já a equipe de Tite, que virou sensação com as 5 vitórias seguidas aí nos 5 jogos comandados pelo treinador, também promete. A seleção brasileira pode fazer história na madrugada desta quarta-feira. Caso vença a partida contra o Peru, o time atual vai igualar a marca da seleção de 70, única equipe a conquistar 6 vitórias seguidas nas eliminatórias. Eu participei numa engrenagem toda, mas a essência dela é a qualidade dos atletas. É a nível de confiança, é o trabalho onde eles exercem nos seus clubes. É uma direção que dá uma estrutura, é uma torcida que apoia e dá carinho, sabe? Tudo isso faz a engrenagem. Assim como o Brasil, a seleção peruana também vem de um resultado positivo extremamente importante nessas eliminatórias. A equipe de Ricardo Gareca goleou o Paraguai por 4-1 na última rodada e está a apenas 3 pontos da zona de classificação para a Copa de 2018. Entrou na briga Peru pela classificação. Nós estamos em busca de classificação para o Mundial. Temos a consciência de que esses jogos passados eles têm que ter uma marca amanhã, jogar bem. Seguindo o já tradicional rodízio da tarja de capitão, Tite resolveu premiar o volante Fernandinho e o jogador usará a faixa diante dos peruanos. Ele jogou pressionado no setor de marcação do Messi no último jogo, com o cartão amarelo pressionado e manteve o nível de concentração alto. Tem uma consciência e uma experiência muito grande do lado bom, do lado ruim, da cobrança, do elogio, e tem a maturidade para o momento. É um sentimento de orgulho, muito honrado, estou me sentindo nesse momento, e eu tenho certeza que isso aí vai me motivar ainda mais para tentar manter o mesmo nível do último jogo e tentar ajudar o Brasil a ganhar mais 3 pontos. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. A expectativa é de um jogo disputado logo mais no Peru. O Peru faz uma campanha, melhorou a campanha, principalmente com a vitória sobre o Paraguai, por goleada em Assunção, 4-1, vai se respeitar. Também foi a última seleção a vencer a seleção brasileira. Foi o jogo que marcou a despedida do Dunga da seleção e, ao mesmo tempo, abriu o caminho para uma nova era. A era do técnico Tite, um treinador que realmente consegue extrair dos seus jogadores o máximo, leva ao pé da letra a questão da meritocracia, isso no trabalho, claro, obviamente. Quem está melhor joga, tem a oportunidade, tem a confiança. Ao mesmo tempo, você vê o trabalho conjunto prevalecendo, né, em relação ao trabalho individual. E o que se via realmente eram jogadores tentando resolver sozinhos. Hoje não. Hoje você vê os jogadores se aplicando, se dedicando para trabalhar em grupo. E a consequência disso é uma sequência surpreendente de 5 vitórias em 5 jogos. Acho que o Tite, nem no seu momento mais otimista, imaginava uma sequência tão feliz. Aliás, uma sequência que pode entrar para a história, Chico. História que só a seleção de 70 conseguiu. É verdade, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite a todos. Você tem razão. Só que naquela época não dá nem para comparar as seleções, em termos de qualidade. O João Saldanha, naquela época, tinha era a geração de ouro do Brasil, né? Ele tinha, para você ter uma ideia, os reservas eram o Edu, né? O Paulo César Caju, né?
tinha jogadores de primeira linha. O Zé Maria era reserva do Carlos Alberto, o Super Zé, né? Para lugar do Tostão ele tinha grandes jogadores de qualidade para jogar ao lado do Pelé, né? Enfim, era uma seleção bem diferente dessa, né? Se você tinha, vamos dizer assim, não um craque por posição, mas você tinha pelo menos uns 7 ou 6 craques do time, né? Caras bons mesmo, caras que sabiam o que faziam com a bola. Hoje, isso já é mais raro. O Tite substitui isso pela marcação e também pelo sentido coletivo do futebol. Ele deu um padrão de jogo para a seleção que faltava, né? E com o padrão de jogo fica mais fácil, né? Então, é verdade, por exemplo, aqui a gente já tem um entrosamento, a Michele e o Celso. Vou tentar explicar o que eu quero dizer. Então, quando eu percebo que a Michele, ela está com um problema de microfone, ou sei lá, ou quebrou o salto, e ela tá precisando dar uma arrumadinha, eu já entro, falo uma piada, o Celso completa, enquanto isso ela vai lá, muda, você nem percebe. Por quê? Porque a gente, né, estou dando um exemplo, nunca aconteceu isso, evidentemente, mas eu estou dizendo... já aconteceu outras coisas, coisa pior. Mas, enfim, você nem fica sabendo. Porque a gente já tem um nível de entrosamento, está trabalhando há tanto tempo junto, que a gente sabe que um vai fazer o que o outro vai fazer também. Com os câmeras aqui também. A gente olha aqui, já sabe quem está aqui, fica sossegado, né? Bom, sabe que se eu pisar na bola, os caras, né, sabem o que vão fazer. Consegue. Lá embaixo, a mesma coisa. Então, é um sentido coletivo, é um trabalho coletivo, né? É um trabalho coletivo. E a seleção tem que ser assim, futebol é assim. São 11 caras contra 11. Então, quer dizer, se não tiver um sentido coletivo, né, não tem significado, não tem razão de ser. Se você quer quer ser individualista, você vai jogar tênis, né? Vai fazer outra coisa, tiro ao alvo, né? Arco e flecha, vai fazer ou ping-pong, tênis de mesa, sei lá. Bocha, boxe, não? Vai lutar boxe? Então, futebol tem que ser coletivo. E o Tite resgatou isso e com certeza o Brasil já está classificado e hoje vai meter bala no Peru. Bom, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. Qual vai ser o resultado desse jogão? Peru e Brasil. Vitória do Peru, empate ou o Brasilzão leva. Lembrando, né, Celso, que o Peru está bem melhor do que a Argentina na tabela. Está mais pra cima. Não, o Peru está a 3 pontos da classificação. Está para baixo da Argentina? Está para baixo. Tá baba. Por que está todo mundo falando que é difícil? Porque vem de vitória sobre o Paraguai. A fase Michele, é boa. Futebol é fase. Futebol é momento. E futebol do momento, hoje o Peru está bem. A Argentina não vence, acho que há 5 jogos. Você já se recuperou? Você está bem agora? Não, nunca tive nenhum problema. Não, ficou mal, faltou 2 dias. O Messi está melhor? Ele está meio triste. Eu encontrei outro dia um cara na rua. Na verdade, quem está com a barba de molho é o Balsa. É o Balsa? Está temendo pior. Tá louco. O bicho está pegando pro lado dele. Chicão, Brasil-Peru, empate. Não, imagina, é Brasil. Não tem nem comparação. Você vê o Tite aí nessa declaração que ele deu, já deu para perceber que o grupo está forte. E ele falou assim, olha, o nível de concentração do Fernandinho foi espetacular e na marcação do Messi. Então ele ganhou, ele conquistou a faixa de campeão, ou de capitão. Então quer dizer que é isso aí que é legal. Bom, é o seguinte, Brasil com o pé nas costas hoje à noite e no final do programa a gente dá o resultado da enquete. Se na seleção brasileira o momento é de euforia, na Argentina do Celso sobra preocupação e dor de cabeça. Na 6ª colocação e fora da zona de classificação para a Copa do Mundo, os nossos irmãos recebem a Colômbia num jogo que pode definir o futuro do técnico Balsa. Dos últimos 15 pontos disputados nas eliminatórias, a Argentina conquistou apenas 5 e o fantasma da crise segue rondando a equipe albiceleste. O jeito agora é tentar uma recuperação jogando em casa, diante da Colômbia, 3ª colocada da competição. Tem individualidades também que hay que tener cuidado. Eles têm individualidades que nós temos que ter cuidado. Temos que trabalhar em cima disso para revertermos essa qualidade, já que também precisamos vencer o jogo. Teremos que arriscar em algum momento para sair ganhando. O time de Edgardo Balsa ocupa a 6ª colocação na tabela do torneio com apenas 16 pontos. E uma vitória hoje é tida como essencial pelo treinador. A única mudança para a partida desta noite será no comando de ataque. Sai Gonzalo Higuaín, entra Lucas Prato.
Obviamente que não me gusta. Me gostaria ganhar e estar bárbaro. Obviamente que essa é uma situação que eu não gosto. Eu queria estar ganhando, mas estamos em um momento difícil. A Argentina perdeu pontos que hoje nos fazem falta, só que a gente ainda depende exclusivamente das nossas forças. O mais importante é que eu vejo o grupo com muita força e isso me tranquiliza. Que é o que a mim me tranquiliza. Bom, o Balsa era a quinta opção em 5 nomes. Acabou sendo contratado e não era, obviamente, unanimidade. Havia gente que não concordava com a escolha do Balsa. Até aí, uma situação normal. Nem sempre você é o preferido em determinados momentos, mas aí depois você acaba, com o trabalho, provando que foi a escolha certa, mesmo não tendo sido a prioridade naquele momento. Só que no caso do Balsa, além de não ser unanimidade, além de haver muitas contestações ali no corpo diretivo do futebol da Argentina, os resultados são péssimos, quer dizer, são muito ruins. E já vinha também com o São Paulo resultados ruins, apesar de ter chegado numa semifinal de Libertadores da América. Creio, Chico, que com um novo tropeço diante da Colômbia, que não é nenhum absurdo, seja o fim da linha para o Balsa. Infelizmente a gente vive, em todo mundo é assim, o futebol é resultado. E quem colhe bons resultados permanece, se fixa, aí começa a criar em cima daquela boa fase, né? Que é o caso do Tite, agora na seleção brasileira, que insiste em dizer que ainda não chegou ao auge, o auge da seleção vai vir daqui muito tempo ainda, ele está só começando o trabalho. E o Balsa não teve, me parece que o caminho que o Balsa segue vai na contramão da história do futebol argentino. O futebol argentino nunca foi um futebol retranqueiro, um futebol que se preocupa mais em defender do que atacar. Mas contra o Brasil, a Argentina não jogou retrancada, Chico. Mas é que tá. Mas estava melhor que o Brasil no começo do jogo. É aquilo que o Alberto Helena Júnior fala, é o conceito. O conceito é bastante importante. Por exemplo, o Messi tinha que voltar para buscar a bola. O Neymar hoje não precisa. A bola chega no Neymar. Então o Neymar fica mais livre para criar. É o conceito do cara. Não é que a Argentina não chegou ao ataque. Chegou. Eu me lembro do Alisson fazendo uma grande defesa no primeiro tempo. Começou dando um sufoco no Brasil, começou dando um sufoco e equilibrado o jogo. Porque os jogadores são bons. É que quando tomou o gol, abalou. Exatamente, mas o técnico é ruim. Não tem padrão de jogo e vai na contramão da história do futebol argentino. Da característica ofensiva, né, e conceitual ofensiva do futebol argentino. O Tite, nesse aspecto, resgatou isso para o Brasil. Né? Então você vê, a bola, o Neymar tinha que voltar na época do Dunga para buscar a bola não chegava no Neymar, então era um estourão lá para frente, o Hulk saía que nem uma vaca, chegava na frente do gol, acertava o gol ou matava quem estava lá atrás do gol, né, com um chute na cara dos caras. E a Argentina está assim. E você acha que o Lucas Prato entrando vai melhorar alguma coisa no lugar do Higuaín? Não vai nada, não vai melhorar absolutamente nada, porque o conceito que está errado. Então quando o conceito está errado, tudo fica complicado. Bom, confira agora a rodada desta terça-feira pelas eliminatórias sul-americanas. Uma partida já está acontecendo no estádio Hernando Siles, em La Paz. Bolívia e Paraguai estão empatando em 0-0. O jogo ainda está no primeiro tempo. Agora vamos colocar a arte aqui, ó. Equador e Venezuela jogam às 7 da noite em Quito. Aí, às 9h30, tem Chile e Uruguai no Estádio Nacional em Santiago. E a Argentina recebe a Colômbia em San Juan. Peru e Brasil fecham a rodada num jogo que vai começar à 00h15 no Estádio Nacional em Lima. É amanhã. É jogo amanhã. Bom, vamos seguir agora, a gente vai falar do Palmeiras. É hora de Campeonato Brasileiro aqui no Gazeta Esportiva. O líder Verdão fez agora à tarde o último treino antes de viajar para Belo Horizonte, onde quinta-feira enfrenta o Atlético Mineiro. E é para a Academia de Futebol que nós vamos agora. Vamos falar ao vivo com o repórter Osmar Garrafa. Boa noite, Garrafa. Quais são as novidades por aí? Boa tarde ainda, né, Michele? Você pode observar, ainda estamos com a luz do dia aqui na Academia de Futebol do Palmeiras, zona oeste da cidade de São Paulo. O time já realizou a sua última atividade antes do embarque, que acontece daqui a pouquinho para Belo Horizonte. É o Palmeiras a 4 jogos do título de campeão brasileiro. O Palmeiras tem 6 pontos de vantagem para o segundo colocado, que é o Santos, e tem mais 4 partidas a cumprir. O Atlético Mineiro na próxima quinta-feira em Belo Horizonte, no Estádio Independência. No próximo final de semana, recebe o
Botafogo no Allianz Parque, e aí sim, o Palmeiras já poderá ser campeão, dependendo da rodada deste meio de semana. Com a rodada de amanhã, o Palmeiras ainda, mesmo que vença e o Santos perca, o Palmeiras matematicamente não será campeão. Mas dependendo da combinação de resultados neste meio de semana e com uma vitória frente ao Botafogo no final de semana, o Palmeiras poderá ser campeão em casa já no próximo domingo. Depois tem uma outra oportunidade contra a Chapecoense na penúltima rodada, também jogando em casa, e na última rodada um jogo talvez um tanto quanto complicado, dependendo da situação do Vitória, que está tentando fugir do rebaixamento. São os 4 jogos que o Palmeiras tem, 2 em casa e 2 fora, Atlético Mineiro e Vitória fora, em casa Botafogo e Chapecoense. Hoje o técnico Cuca comandou um treinamento como de costume com portões fechados, a atividade só foi liberada para nós da imprensa no finalzinho, observamos muito pouco do trabalho com bola, e o time, eu repito, daqui a pouco embarca para Belo Horizonte. Depois dessa atividade, o lateral Jean veio conversar conosco, não é? E ele falou a respeito desses 10 dias que o Palmeiras vem apenas treinando, realizou um jogo-treino contra o Flamengo de Guarulhos e nada mais no último sábado. Então o Palmeiras vem só treinando e na próxima quinta-feira volta a campo. Jean falou sobre o tema. Eu acho que o mais importante foi trabalhar a nossa cabeça, né? Trabalhar a nossa mente, descansar de algumas sequências que a gente vinha tendo aí, principalmente quando estava jogando a Copa do Brasil também. Eu acho que foi muito importante esses 10 dias, 11 dias aí, né, sem jogar, para que a gente pudesse se cuidar fisicamente também, com questões de lesões, ou quem estava sentindo um pouquinho mais, para dar uma zerada, né? Eu acho que foi fundamental aí essa distância de uma partida para outra, principalmente para recuperar quem estava um pouquinho mais desgastado e para trabalhar bem a nossa cabeça para essa reta final. Ô Jean, você já é um cara que experimentou a sensação de ser campeão brasileiro e não uma única vez. Mas no grupo tem jogadores que nunca tiveram essa oportunidade. Como é que tá para controlar essa ansiedade da torcida? Muitos já entendem que o Palmeiras é campeão, a própria crítica entende que o Palmeiras dificilmente perde o título, mas dentro do grupo a gente sabe que funciona diferente. Como é para controlar essa ansiedade? É difícil, né? Você falar para um, para outro, eu mesmo, né? Acabo vivendo uma certa ansiedade também. Mas é ter tranquilidade, cara, é saber que nada vem por acaso e que tudo tem o seu tempo, né? Eu acho que se desenhou aí um momento muito importante para nós e a gente tem que ter essa consciência, né, para não ficar se preocupando, né, de uma certa forma além do limite, né? A preocupação ela é válida até um certo ponto, né? Mas passou disso acaba prejudicando, acaba atrapalhando. Tá certo. Tá aí, portanto, Michele, o Jean falando dessa ansiedade dos 10 dias sem nenhum treinamento. E claro que toda a preocupação está com o Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus, obviamente, não embarca com a delegação daqui a pouco para Belo Horizonte, porque está em Lima, no Peru, onde joga hoje à noite contra a seleção peruana pelas eliminatórias da Copa. E como diz o ditado que futebol é decidido no detalhe, um título pode ser decidido no detalhe, o Palmeiras não deixa nenhum detalhe passar despercebido. Tanto é verdade que já em Lima, na capital do Peru, o jatinho do presidente Paulo Nobre está pousado, aguardando o Gabriel Jesus jogar pela seleção brasileira e depois trazer o craque do Palmeiras direto para Belo Horizonte, onde o Verdão já estará esperando por ele. Amanhã uma atividade e aí sim ele confirmado, salvo algum problema de contusão hoje na partida da seleção brasileira, o Gabriel Jesus confirmado no ataque. E eu perguntei ao Jean como é ter um presidente, né, que fica atento a todos os detalhes e tem o mais importante de tudo, que é o dinheiro. O jatinho do presidente já está lá em Lima. Jean falou sobre isso. Cara, acho que num momento como esse, né, a gente sabe do potencial que tem o Gabriel Jesus, né, por tudo que demonstrou esse ano, não só no Palmeiras, mas na seleção também. Eu acho que é válido todo o esforço, né, é válido aí todo o trabalho que o presidente vem fazendo para que todos nós possamos aí conquistar esse título, buscar essa vitória, porque é um jogo muito importante, né, então é muito válido, é muito importante ter um presidente com esse porte financeiro aí. É lógico, ninguém vai reclamar de ter um presidente que tem muita grana e que coloca à disposição da sua principal estrela um jatinho. Agora, falando sobre o Cuca, você sabe, Michele, você, o Chico, o Celso e os nossos telespectadores, de que o Cuca, ele é supersticioso. Várias são as histórias do Cuca, né, de que o ônibus com a delegação, quando chega no estádio, não pode encostar de ré com o time dentro do ônibus porque dá azar.
Não é? Outra mania do Cuca, na Libertadores, ainda quando ele dirigia o Atlético Mineiro, sempre ia a campo com uma camisa com a imagem da Nossa Senhora Aparecida. Uma outra agora, recente do Palmeiras, que você pode observar, ele está quase que sempre com aquela calça vinho. E o Cuca admitiu que a calça dá sorte, ele disse que lava e veste a calça e vai para o jogo. Mas aí tentaram arrancar da entrevista coletiva se tinha alguma mania diferente, alguma superstição diferente do técnico Cuca que foi percebido pelo elenco. O Jean deu aquela vaselinada, mas depois acabou confessando que tem mais uma mania que ninguém sabia não. Teve um fato interessante, né, que eu estava saindo do vestiário e ele gosta sempre que, poxa, dá aquela força, né, antes e eu fui cumprimentar ele, fui passar por trás, né, dele, assim, aí ele me puxou para passar pela frente dele. Então, não sei se foi algo assim, né, algo que ele tem também, né, que seja dele, ou se foi algo mais natural, assim, mas eu acabei percebendo, eu falei, pô, não vou mais, né, próxima vez só vou cumprimentar e pela frente, não vou mais passar ali, não. Cada um com a sua mania. O time que viaja daqui a pouco para Belo Horizonte ainda não está oficialmente escalado. Pelas atividades dessa semana, o Zé Roberto dificilmente será relacionado. Ainda não saiu a relação dos jogadores que vão viajar a Belo Horizonte, mas o Zé Roberto, no departamento médico, não participou da atividade de hoje, nem apareceu no gramado e deve ficar de fora. Com isso, o Egídio, que inclusive está escalado para dar coletiva amanhã lá em Belo Horizonte, deve ser o lateral esquerdo. O zagueiro Mina retornou contundido da seleção colombiana, não joga, inclusive, hoje pela seleção da Colômbia. Ele já está aqui no Brasil desde a noite de domingo, realizando o tratamento para uma lesão muscular. Ele apareceu no gramado, mas na hora que o trabalho com bola, ele acabou indo para o vestiário e é dúvida. Não sabemos se ele será ou não relacionado. É pouco provável que fique à disposição para a partida contra o Galo. Se ele for vetado, o Dracena deve ser confirmado na zaga. O Rafael Marques também está no departamento médico, não viaja, e o Gabriel Jesus está sendo aguardado em Belo Horizonte. O Palmeiras treinando amanhã no centro de treinamentos do Cruzeiro, na Toca da Raposa, e aí já se preparando, e o Cuca confirmando a equipe que na próxima quinta-feira enfrenta o Galo. Apenas como estatística, para finalizar, o Palmeiras não vence o Atlético Mineiro há 5 anos, hein? Há 5 anos, tanto em São Paulo como em BH, o Palmeiras não consegue uma vitória contra o Galo. É apenas uma estatística, o jogo está confirmado para o Estádio Independência. O provável Palmeiras para a partida dessa quinta-feira, com Jailson no gol, Jean, Dracena, Vitor Hugo e Egídio. No meio campo, Moisés, Thiago Santos, Tietê e Dudu. Na frente, Gabriel Jesus e Roger Guedes. A delegação deixou a academia há cerca de 20 minutos, seguiu para uma churrascaria bem aqui, próxima ao centro de treinamentos, na Marquês de São Vicente. Depois segue com os batedores para o aeroporto de Congonhas. É para lá que nós estamos indo, inclusive, porque já há uma movimentação muito grande da torcida do Palmeiras. Há uma manifestação em redes sociais para que a torcida vá se despedir da equipe no aeroporto. E a informação que eu tenho que o aeroporto de Congonhas está bombando nesse momento para receber a delegação do Palmeiras antes do embarque para Belo Horizonte, e é para lá que nós vamos, Michele. Osmar Garrafa, muito obrigada por todas as informações. Nervos à flor da pele, né? Os torcedores palmeirenses estão aí muito nervosos. Vou contar só mais uma do Cuca aqui. Bastidor forte esse. Sabe aquele jogo do Palmeiras e Santos, que teve lá na Vila Belmiro? Aí o Cuca abriu um livrinho assim, ó, de manhã quando ele acordou. Acho que eu não podia contar. Tipo, 1 minuto de sabedoria. E começou assim a primeira frase. Dias de turbulência se aproximam. Aí ele fechou, perdemos o jogo. Foi isso que aconteceu. Bom, nenhum torcedor palmeirense nega que a ansiedade é grande para ver o Palmeiras quebrar o jejum de 22 anos. 22 anos sem conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Dentro de campo, não é diferente. E na reta final, a ansiedade se torna mais um rival que é preciso derrotar para não derrapar e acabar perdendo a taça. O Gazeta Esportiva preparou uma reportagem especial sobre mais esse inimigo que o Palmeiras tem que enfrentar para ficar com o primeiro título brasileiro nos pontos corridos. Boa bola, Roger Guedes, olha o gol, Mina, gol! Mas aí aparece o Dudu, livre, em condição de fazer e faz. Olha sua sombra, olha o gol!
rodadas, 360 minutos de futebol. É o que falta para o Palmeiras ser campeão. Não dá para esconder a ansiedade de levantar logo a taça do Campeonato Brasileiro. Ansiedade eu tenho, nunca fui. Vários aqui também nunca foram. É um título de uma expressão imensa, então a gente está em busca disso. Mas a gente procura manter tranquilo, pensar jogar jogo para que a gente possa conseguir esse título tão sonhando. O frio na barriga todo jogo, cada vez mais frio na barriga e vontade de ir no banheiro direto. Tá complicado, cara. Mas a gente tá fazendo o que pode aí para segurar a ansiedade. A matemática não ajuda a baixar a ansiedade, já que as contas mostram que a longa caminhada está muito próxima de um final feliz. O Palmeiras pode ser campeão com 1 ponto. Mais 1 ponto. Se o adversário, segundo colocado, perder 2, você é campeão com 1 ponto. Tem jogos duros. Você pode ser campeão com 4 pontos. E pode precisar ganhar 2 e empatar 1. Agora a gente tem o Atlético lá. E temos que fazer um jogo decisivo ainda melhor do que a gente fez contra o Santos, para conseguir um bom resultado. Depois a gente tem uma sequência em casa com Botafogo e Chapecoense. E daí nós podemos selar o nosso campeonato sem precisar do último jogo. Mas o discurso precisa ser outro. O time não pode amolecer, não pode dar chance para o azar. Nada de dizer que o Palmeiras já é campeão. Porque ninguém entregou a taça ainda, não tem como a gente comemorar se não somos campeões de fato. Isso não é campeão. Não é, o futebol ele é muito dinâmico, né? Ele aplica surpresas que, se você não estiver preparado, você passa vergonha. E passo para eles esse medinho aí, que isso é ótimo ter. É assim que a gente faz. Especialista em psicologia no esporte, João Kozak explica que a ansiedade é inevitável no momento como o que vive o Palmeiras. Mas ela pode ser perigosa se não for bem trabalhada. A ansiedade, quando ela é bem trabalhada, quando ela é bem canalizada, ela pode ser um combustível de performance extremamente positivo. Vale dizer que uma ansiedade muito elevada, em alguns casos, pode danificar o processo da concentração. Por conta disso, o Kozak aconselha a todos os clubes a terem um psicólogo na comissão técnica ao longo de toda a temporada. Um vértice é a parte física, o outro vértice é a parte tática e técnica, e a base, a estrutura do treinamento esportivo é a parte psicológica e emocional. É importante que o psicólogo esteja junto e que ele seja considerado como mais um integrante da comissão técnica, e não que ele seja alçado num momento de crise ou num momento mais agudo, emocionalmente falando. Ao longo do processo que trabalha com a questão motivacional, e só é possível trabalhar a motivação quando você acompanha o processo comportamental de um grupo. Pouco depois de Cuca chegar ao Palmeiras, os 2 psicólogos que o clube tinha foram dispensados. O treinador reconhece a importância de trabalhar a cabeça dos jogadores, mas prefere fazer o serviço ele mesmo. Você passa o tempo todo dentro de um clube grande como o Palmeiras, que há 22 anos não ganha. E é uma carga dessa em cima do Dudu, que é o capitão de 24 anos. Ou do Guedes, que tem 19, ou do Gabriel Jesus, que tem 19, 20. E do Tietê, que tem 23, recém chegou a um time grande, e o peso é em cima desses meninos. Carregar o peso do jejum não é fácil, mas falta pouco para acabar com ele. Nada melhor então do que receber conselhos de quem muitas vezes foi campeão com a camisa do Palmeiras. O segredo, segundo eles, é manter a cabeça no lugar e não mudar muito do que foi feito até agora e que foi responsável por deixar o Verdão tão perto do título. E a ansiedade é mais por parte daqueles que torcedor que há muitos anos não vê um título, né? Da minha parte não, porque eu sei que a possibilidade de ser campeão é muito grande e vai ser campeão. É uma questão assim de tempo e ter paciência, né? Dá aquele medozinho assim antes de entrar em campo, mas depois que entrou lá dentro não pode, tem que ter equilíbrio emocional. O mais difícil era chegar onde nós chegamos e agora tem que manter, porque na verdade o futebol, cada jogo é complicado, é difícil até os gols saírem. Quando sai o gol melhora, mas tem que entender que não ganhamos nada, mas que estamos chegando perto. Tudo certo, o caminho está traçado e que falta pouco,
que a gente está torcendo e vai dar, com certeza que tem dado tudo certo e vai continuar dando certo. Se Deus quiser, o maior campeão brasileiro vai poder gritar de novo, é campeão. A vantagem que o Palmeiras tem, Chico, ela é gigantesca considerando 4 rodadas para terminar o campeonato. Mesmo que perca do Atlético Mineiro e o Santos ganhem do Vitória, ainda são 3 em 9. Claro que os adversários do Palmeiras, o Palmeiras tem adversários difíceis pela frente, então o Botafogo, que não vai ser bolinho, mas joga em casa. Essa expressão também não vai ser bolinho, é nova, né? Tem a Chapecoense fora, que também costuma complicar. Em casa, melhor, em casa. O Palmeiras só vai sair com vitória. Na última rodada, talvez até campeão. Então, o que pode prejudicar o Palmeiras, claro, além dos adversários, mas que estão no nível abaixo do Palmeiras, se você observar a campanha, todos estão, né? O que pode sabotar o Palmeiras é a cabeça, sabe? É uma eventual derrota para o Atlético Mineiro e aí, sabe, florescer o pânico. E aí entra o gestor. Entra o gestor para saber diferenciar as coisas. Medo do quê? De perder o campeonato? Sabe? Tem que focar no que precisa ser feito para vencer. E aí a questão é administrar essa questão emocional, ansiedade que existe, mas existem também muitos trabalhos psicológicos para você conter essa ansiedade. Alguns jogadores sentem mais, outros menos. Então não é só o trabalho de campo, é o trabalho interno, é o trabalho, sabe, da mente. Fisicamente não é muita pressão. O Palmeiras está sob muita pressão, está muita ansiedade. E essa questão do jatinho à disposição do Gabriel Jesus, que nem está rendendo tanto, será que não é prejudicial? Mas já fez isso da outra vez, já fez isso outra vez. É o principal jogador do time, você tem que trazer ele para jogar. E da outra vez ele jogou e ajudou o time. Deu passe. Tudo que você puder fazer para agregar é fundamental. Agora, a questão da cabeça, imagino também já deva estar sendo feito um trabalho psicológico, além do Cuca. No Brasil comete-se um erro achando que o técnico é que tem que fazer esse trabalho. Não é, isso é um trabalho de preferência de individualizado, exatamente, e não visando só performance, visando o desenvolvimento de cada um. Para que nesse momento, né, que tem a cobrança, que tem a pressão, o jogador saiba administrar a ansiedade. Repito, alguns funcionam muito bem com pressão, outros se abatem. Travam, né? Vai do perfil de cada um e aí cabe ao gestor identificar e fazer um trabalho intensificado nesse sentido, com esse objetivo. Mas para mim, o Palmeiras, sabe, só uma catástrofe tira o time. Uma hecatombe, você diria? Não, também não vou exagerar. Mas sabe, tem que ter dias muito ruins e dias maravilhosos do Santos. O Santos está numa evolução, não estou descartando o Flamengo, é que o Santos me parece o mais rigoroso adversário do Palmeiras agora. Vem numa campanha fantástica, vem de 6 jogos, 5 vitórias. É um número significativo. Está muito embalado. Mas a vantagem do Palmeiras é muito grande. Celso, mas tem um grande problema aí. A questão toda é se esse período de folga que a CBF deu por causa dos jogos da seleção vai fazer bem para o Palmeiras, vai fazer bem para o Santos, vai fazer bem para o Flamengo, ou vai fazer bem para quem? Né? Essa é a grande... O já falou, olha, eu gostei, porque eu estava, com certeza, devia estar sentindo alguma dor, tudo a dor passou. Então, evidente que ele vai poder jogar melhor. Mas ele é um cara mais experiente. Sim. E os outros? Né? Ele já foi campeão pelo Fluminense, já foi campeão pelo São Paulo, ele sabe, ele tem experiência. Então é um cara que segura as pontas. Como disse o Celso, na hora da decisão o cara cresce. Pode até não ser um craque, mas cresce. E os outros, né? Então a dúvida é essa. Essa parada, ela foi boa ou foi ruim para o Palmeiras? Primeira dúvida. A segunda, ninguém imaginava... Saberemos em breve, né? Que o Santos fosse ganhar do Palmeiras. E que o Santos fosse ganhar da Ponte Preta. Esse que é o problema. Ganhou 2 jogos difíceis, seguidos. Né? E o segundo jogo contra a Ponte, desfocado. Então, todos os resultados, hoje, o universo conspira a favor do Santos. Então, precisa tomar cuidado, porque o próximo adversário do Santos é mais fácil. O próximo adversário do Palmeiras é o Atlético Mineiro. Então, você queira ou não, é o 3º melhor time do Brasil. Não ganha, não ganha 5 anos, candidato a ganhar, inclusive, a Copa do Brasil. Né? Então, você vê, e é um dos times que mais investiu. Então, o Palmeiras realmente tem grandes... vamos dizer assim, problemas pela frente. Não é à toa que está esse friozinho na barriga. Então vamos torcer para que dê tudo certo. Para nós paulistanos, será legal que o Palmeiras ganhasse. Né?
Palmeiras, Corinthians e São Paulo, quando ganham, a gente fica mais tem mais ibope, tem Eu mais imagino que você fica mais feliz quando o Palmeiras ganha. Não, como jornalista até gostaria, né? Mas, vamos ver, nem sempre que a gente quer acontece. Você falou do Fluminense há pouco, o Fluminense está empatando com o Atlético Paranaense em 1-1. Isso, está passando, siga lá no site gazetesportiva.com, tá passando o jogo lá, tá? Também, vai acompanhando minuto a minuto. Barba, vai dar Palmeiras ou Atlético? Ele tá ansioso aí, não falou, tá com medo. E ele é palmeirense. Quinta-feira, o Palmeiras visita o Atlético Mineiro, que ainda busca terminar o Brasileirão no G3. Além da disputa na Série A, o Galo divide atenções também com a Copa do Brasil, competição em que está na grande decisão. O Palmeiras não é líder à toa, mas sabemos que dentro de casa nós somos fortes, conseguimos vencer eles fora de casa. Então, diante da nossa torcida, a gente tem tudo para fazer um bom jogo, conquistar os 3 pontos e deixar aí acontecendo. O retorno do Palmeiras é excelente, né? Se não me engano, acho que nem derrota eles têm. E até porque nós, Flamengo e Santos, a gente manteve um padrão alto, só que não tanto quanto o Palmeiras. O Palmeiras conseguiu muito mais pontuações fora de casa do que os outros times, né? Fora e dentro de casa. A gente está encarando como fosse uma final, porque, como eu falei aqui, acho que é obrigação chegar entre os 3 primeiros do campeonato. Hoje a gente se encontra numa final de Copa do Brasil, mas eu acho que a obrigação, pelo elenco que temos, é chegar no G3. E cada jogo é um novo aprendizado, né? Existem novos erros, novos acertos, melhorias. Então a gente vai usar esses jogos para poder estar da melhor maneira possível para o jogo da Copa do Brasil. Uma vitória diante do Palmeiras, diante da nossa torcida, com certeza vai embalar mais a gente ainda, vai empolgar todos nós, vai empolgar a torcida. Então é um pensamento de vitória no Campeonato Brasileiro para dar moral para enfrentar o Grêmio. Quem também ainda sonha dentro do Campeonato Brasileiro é o Flamengo, que hoje completa 121 anos de fundação. Parabéns para a gigantesca torcida flamenguista. Amanhã, 9h45 da noite, o Mengão visita o América Mineiro e o técnico Zé Ricardo falou sobre a partida. O América, dentro de casa, tem feito boa parte dos seus pontos, né? E o Anderson é um treinador bastante experiente, conseguiu conquistar pontos importantes dos seus jogos que fez em casa. Venceu o Santos, venceu o Botafogo, venceu o Inter, venceu o São Paulo, então mostra toda a capacidade. A gente vai ter que fazer um jogo consistente, porque na verdade só a vitória nos interessa. Tentar fazer o jogo forte ofensivamente, sem a gente dar oportunidade para o América jogar nos fortes contra-ataques que tem. Tem feito boa parte dos seus jogos dessa maneira, então a gente acredita que teremos que ter cuidado em todos os setores para a gente conseguir sair de lá com os 3 pontos e continuar sonhando. Logicamente que a gente sabe que a nossa situação se complicou com os últimos resultados nossos, né, com os 3 empates, a derrota lá contra o Inter. Mas enquanto houver essa possibilidade matemática, a gente tem que, por obrigação, né, lutar até o final. Sobre a questão dos desfalques, faz parte, né? O campeonato longo como esse, a gente sabe que em um momento ou de outro a gente ia ter desfalque. Por coincidência, os 2 homens da nossa zaga ali acabaram sofrendo o 3º cartão amarelo. Mas todas as equipes passam por isso e calhou que foi para esse jogo. Tanto o Juan quanto o Donati, que vão jogar, tem muita experiência, são 2 jogadores que treinam junto praticamente todos os dias e a gente acredita que vão dar conta perfeitamente do recado. Bom, o Flamengo, aniversariante do dia, é também destaque no site gazetesportiva.com. Entre lá, porque a equipe do site vasculhou os arquivos da Gazeta Press, um dos maiores acervos de fotos históricas do nosso futebol, e montou uma galeria com grandes fotos da história do Mengão. Lá você encontra grandes times, os ídolos que vestiram a camisa rubro-negra. Então, acesse o site gazetesportiva.com e confira. Aliás, Luiz Ricardo Fini, o nosso editor, vai sair de férias. Fini, beijo pra você, boas férias. Agora a gente só vai se encontrar em 2017, hein? Porque quando ele voltar de férias, eu vou sair de férias. Então, beijo pra você.
No Santos, o lateral esquerdo Zeca falou da expectativa para o confronto decisivo contra o Vitória, quinta-feira, na Vila Belmiro. É um time de menos pressão, todos sabem, mas é um time que está surpreendendo no campeonato. São muitos atacantes rápidos. A gente tem que ter bastante atenção. Conversamos bastante essa semana com o professor Dorival. Trabalhamos bastante. O Santos vem de 3 vitórias seguidas, né? E para ser campeão precisará ganhar mais 4, ou seja, uma sequência de 7 vitórias. Algo que o Santos ainda não conseguiu. Na verdade, poucas equipes conseguiram. Mostra isso ainda mais a dificuldade que o Santos vai ter para conseguir ser campeão? Dificuldades, acho que sempre teve. Todo clube tem uma dificuldade, mas tenho certeza, nosso time está focado. Conversou bastante sobre isso, sobre esses jogos. É uma reta final. Pensamos jogo após jogo, como eu falei. Cada jogo é uma final. A gente tem que conseguir esses pontos dentro de casa, principalmente, e somar fora, já que esse ano, graças a Deus, a gente é a equipe que pontuou muito bem fora, diferente do ano passado. Então, fico muito feliz por isso e vamos pelo que o Dorival falou, que sempre aconselha a gente a pensar jogo após jogo, pontos após pontos. Santos classificado para a Libertadores, você já disse que ficaria para jogar, mas você fica até o final dela, o que representaria ficar até novembro, ou existe a possibilidade de sair no meio do ano, no meio da Libertadores também? Não, isso só Deus sabe, ninguém sabe o dia de amanhã. Vou procurar trabalhar, acabar esse ano, se Deus quiser. A gente está pensando em títulos. Vou voltar o ano que vem, vou treinar muito, tenho certeza disso, para poder a minha performance também, atualizar as coisas que faltam em mim. Então, mas ninguém sabe, essas coisas eu deixo para o Santos e para os meus empresários. Se chegar a proposta, vão conversar entre os dois e comigo, e que chegar em um acordo com a minha família vai ser feito. Então, essas coisas extra-campos eu procuro deixar para eles, para o pessoal da UTB, e eu vou continuar jogando meu futebol e representando o Santos. O Santos, aliás, tem sido assim, né? Ninguém dá muita coisa para o Santos. O ano passado falava que o Santos lutava para não cair, chegou a brigar por zona de classificação da Libertadores. Isso, pois esse ano também ninguém falava que o Santos ia brigar pelo título, mas também ninguém falava que o Flamengo ia brigar pelo título. Era cotado Palmeiras, Corinthians, o Atlético Mineiro, até o Internacional, que está lutando aí para não cair, foi cotado. E o Santos, de repente, chega de uma maneira avassaladora. Esse jogo com o Vitória é jogo para... Não tem outro resultado, não tem como pensar em outra história que não seja vitória. Só que esse mesmo Santos que está aí brilhando, brigando pelo título, perdeu pro Figueirense em casa. Internacional também. Sabe? Empatou com o Grêmio com o time reserva. Então, é o tipo de jogo que não dá margem para vacilo. É vencer ou vencer. Aí que tá, mas ganhou do Palmeiras. É isso que eu estou dizendo para você. Então, ele ganhou de quem podia... Ele ganhou na Ponte, né? Ganhou de quem devia ganhar, jogando em casa. Um gol estranho, um gol esquisito, a bola sobrou lá pro mas ganhou. Lá pro colombiano, o colombiano botou para dentro, o copete, enfim. Agora, evidente que você percebe que a carga emocional dos jogadores do Santos é mínima, né? É mínima, não tem carga emocional nenhuma. Os caras estão tranquilos, não tem peso nas costas. Ninguém está cobrando deles o título nacional. E eles já estão classificados para a Libertadores. Então a missão está cumprida. O que vier é lucro. Então, um time que joga mais livre, mais solto, sempre leva vantagem. Notícia quente no site gazetesportiva.com. É o seguinte, o Santos queria o Michel Bastos e o Lucão. Aí o Leco pediu Ricardo Oliveira em troca. Aí esfriou a situação e agora Michel Bastos não vai mais para o Santos. Ok? Leia a notícia completa no site gazetesportiva.com. A goleada em cima do Corinthians por 4-0 parece ter acalmado de vez o ambiente no São Paulo. Antes contestado e bastante criticado, o técnico Ricardo Gomes volta a ter apoio para seguir no comando da equipe na próxima temporada. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. Uma manhã diferente no São Paulo. Lado a lado, o presidente do clube e o diretor executivo. Leco e Marco Aurélio Cunha num bate-papo descontraído com a imprensa. Em pauta ainda a reunião com Modesto Roma Júnior sobre uma troca de jogadores. Qual a possibilidade do negócio? Toda? Está tudo aberto, nada ficou especificado. Uma conversa de cordialidade, falar sobre generalidades, né? Nesse momento, porque nós já tínhamos conversado há 2 meses atrás e combinado um encontro. Aí quando ele me encontrou na federação, ele falou, quer conversar? Vamos, eu vou almoçar com você. Então,
Chegou a se marcar uma outra conversa? Não. Mas eu falo bem minutos, essa parte. No celular. Mas o que chamou a atenção foi o anúncio informal de que Ricardo Gomes será o técnico para 2017. Mesmo a diretoria que também não tem intenção de contratar um novo goleiro. Melhor para Denis, que termina a sua primeira temporada como titular absoluto do São Paulo. Foi um ano muito difícil, um ano de uma transição difícil. Substituir o Rogério é muito difícil. Eu acho que não tem ninguém à altura para substituir, mas eu sempre tive um apoio muito grande da diretoria esse ano. Eu acho que por ter sido o ano mais difícil para a minha carreira aqui no São Paulo, é um primeiro ano como titular, é uma pressão muito grande. Acredito que agora eu tenha um pouco mais de tranquilidade para trabalhar o ano que vem. O meu contrato vai até o final do ano que vem e eu estou à disposição do clube para ajudar de todas as formas. O goleiro, contestado por parte da torcida devido a algumas falhas no ano, considera que houve exagero no tom das críticas. Eu sofri bastante esse ano com muitas críticas, algumas construtivas, outras até com um pouco de exagero, pelo menos é o que eu acho, é a minha opinião. Mas agora, até do meio do final do ano, eu consegui melhorar bastante e tenho muito que melhorar ainda. Porque uma vitória de 4-0 não esconde, né? Porque, na verdade, o São Paulo não está com essa bola toda, não. Pode até ficar com o Ricardo Gomes, que eu particularmente, gosto dele como treinador. Acho que ele fez um excelente trabalho no Vasco. Depois ele teve esse peripaque aí do AVC, mas voltou bem. Estava bem no Botafogo, né? Não tão bem, né? Aí veio para o São Paulo. Demorou para se adaptar, mas agora começou a achar uma filosofia. E está implantando a filosofia. Acho um bom treinador. Mas também esse 4-0 contra o Corinthians foi enganoso. Foi um resultado enganoso. Pegou o Corinthians em calça curta, em cima do erro do juiz, e depois foi ganhar no contra-ataque, né? Agora, eu acho que tem muito chão pela frente de São Paulo ainda. E o Denis pode ser que tenha uma nova chance agora, sem o fantasma do Rogério Ceni enchendo a paciência. Substituir o Rogério Ceni não é fácil, né, Chico? Assim como não é fácil substituir o Tite no Corinthians. Quando você tem um grande nome, que tem história, tá ali, com um nome fincado, fica difícil. O Denis começou mal, faltava um pouquinho de confiança, depois ele se recuperou, fez ótimas partidas contra o Grêmio lá em Porto Alegre, por exemplo. São Paulo não tomou a goleada graças a ele fez bons jogos. Esse gol aí falhou, foi de lascar, falhou num ou outro jogo, mas isso faz parte também. É só uma questão de confiança, de autoconfiança. Acho que a diretoria de São Paulo acerta em dar mais uma oportunidade para ele. Esperou por tanto tempo, deixa ele se firmar. Amanhã, o Corinthians do Chico Lang visita o Figueirense em Florianópolis e tem que vencer para continuar brigando por uma vaga na Libertadores. Será que dá, Chicão? O repórter Alexandre Silvestre acompanhou agora à tarde o último treino antes da viagem. Olá, boa noite a todos. Notícia desagradável no treinamento do Corinthians. O meia-atacante Rildo, durante o aquecimento da equipe, caiu, despencou no gramado, dores lombares, foi retirado de maca e está vetado para o jogo de amanhã, ele que seria a opção no banco de reservas. Rildo está no Corinthians por empréstimo até o final desta temporada e já aconteceu de tudo com o rapaz. Está realmente azarado o Rildo, fraturas de clavícula, de tornozelo, lesão muscular e mais essa agora. Talvez ele volte para os 3 jogos finais do Timão no Campeonato Brasileiro. A zaga do Corinthians, escalada pelo Oswaldo de Oliveira, preparada pelo professor nos últimos dias de treinamento aqui no CT, basicamente será reserva e formada por jogadores da base corintiana, média inferior a 20 anos de idade. Léo Príncipe na direita, Léo Santos estreando na equipe profissional, 17 anos na zaga junto com Pedro Henrique e Guilherme Arana, confirmado na lateral esquerda. O Wendel fica em São Paulo em tratamento, ainda não está 100% do tornozelo baleado, tornozelo esquerdo. Mas, de repente, pode pintar uma surpresa de última hora. A volta de Fagner da seleção brasileira. Oswaldo de Oliveira fala a respeito da defesa e do lateral titular. É uma situação que é diferente, para eles especialmente, eles estão muito concentrados nisso.
Da nossa parte, eu desde o primeiro dia que nós tivemos essa confirmação, nós procuramos exercitá-los dentro e fora do campo para o que eles vão encontrar, o tipo de adversário que nós teremos, e eu acho que eles vão fazer uma partida muito boa. Oswaldo, alguma chance do Fagner aparecer, baixar lá na última hora e você colocá-lo para jogar? Muitas chances. Estamos na expectativa. Vale o sacrifício do jogador e o risco também? Vai depender. Risco, não vejo muito risco não, porque provavelmente ele não vai iniciar o jogo na seleção. E normalmente o lateral não é uma opção de substituição. Ele vai ter o desgaste da viagem e em ele chegando nós vamos analisar a situação para ver o possível aproveitamento do jogador. Portanto, dúvida na lateral direita até momentos antes da partida de amanhã contra o Figueirense. Léo Príncipe ou Fagner voltando da seleção brasileira. Balbuena e Wilson, zagueiros titulares, estão suspensos. E o Guilherme Arana na vaga do Wendel, que segue o tratamento no tornozelo esquerdo. Walter de volta ao gol, será o titular. Os volantes do Corinthians, Williams e Camacho. Os meias, Giovanni Augusto, Marquinhos Gabriel e Rodriguinho, e de centroavante o Luca. Se o Corinthians vencer os 4 jogos restantes, independentemente dos demais resultados, estará na pré-Libertadores do ano que vem. Então a conta é simples: ganhar do Figueirense, do Internacional e do Atlético Paranaense em casa e do Cruzeiro na última rodada em BH. O problema é que com esse futebol que está sendo apresentado, não dá para você imaginar o Corinthians vencendo 4 jogos seguidos. Eu ficaria muito surpreso, Chico. E com razão, né? Ainda mais esse jogo contra o Figueirense, que é um jogo que vamos ter só garoto na zaga, né? Provavelmente, né? Era uma grande chance, se o Fagner voltar, do nosso querido Oswaldo Oliveira colocar ele de primeiro volante. Quem sabe, né? Dar mais qualidade de toque e saída de bola para o Corinthians no meio campo. Mas não sei se vai fazer isso no ano que vem, mas a tendência é essa. Mas está difícil para o Corinthians, está difícil. Com esse elenco está difícil, e coitado do Rildo, né? Mas esse deu azar, esse é azarado. Fora, mais uma vez, só volta ano que vem esse cara. E o ano que vem acabou o contrato. Ai, meu Deus, coitado. Bom, fim da enquete do site gazetesportiva.com vai dar Brasil. 50 e quanto? 5% dos votos, é isso, né? 55% dos votos. O programa 57% dos votos, Madu, 57%. O Gazeta Esportiva de hoje termina aqui. Amanhã, às 6 da tarde, tem mais. Agora você fica com as notícias do Jornal da Gazeta e o Celso Cardoso, que lá estará. É isso aí, com o Gamberini e com o Estela Gontijo. Chico, você volta essa semana? Não volto mais. A próxima é do Flávio Prado. É domingo no mês, então, agora. Domingo no mês. Então tá, gente. Beijo. Tchau. Tchau.